Olá pessoal, aqui é a Prof. Lu e nós vamos para o nosso segundo vídeo de ciências. Então, galerinha, hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, tá? Que é o sistema respiratório. Nós já estudamos o sistema digestório, então agora nós vamos iniciar esse novo sistema, tá? Então, a apostila de vocês, aqui na página 21, faz uma introdução, faz uma certa pergunta aqui, faz a gente pensar em uma coisa que a gente faz o tempo todo, quando a gente dorme, quando a gente come, quando a gente vai ao banheiro, quando a gente não tá fazendo nada. E o que é? Se você pensou em respirar, acertou. E é isso, né? Então, a respiração ela ocorre o tempo todo. E, como a apostila fala aqui, o corpo humano precisa respirar o tempo inteiro para se manter vivo, né? E também ele faz alguns movimentos. Dois, em especial, a inspiração, que é quando o organismo vai absorver o gás oxigênio, ele é um gás que está disponível na nossa atmosfera e que a gente precisa dele para que a gente libere energia para as nossas células, né? E também tem o movimento de expiração, é quando a gente vai liberar os gases do pulmão. E esse gás é o gás carbônico, que ele vai estar na nossa corrente sanguínea e nós vamos estar liberando ele novamente para a atmosfera. Mas juntamente com o gás carbônico, a gente vai liberar água, tá? E aqui a apostila traz, então, uma fórmula simplificada, né, das reações químicas que acontecem nesse processo. Então, aqui a gente tem a glicose, que ela vai estar no nosso sangue, por a gente ter se alimentado lá, quando a gente estudou o sistema digestório, né? A gente vai ingerir os alimentos, nós vamos ter os nutrientes e no nosso sangue vai ter, então, a glicose, que é um carboidrato. Somados ao oxigênio, que é o gás que vai entrar pelos pulmões e vai encontrar a glicose, ele vai liberar o gás carbônico, a água em forma de vapor e a energia que é necessária para as funções vitais, tá? Então eu quero que vocês leiam essa página. Aqui fala um pouquinho sobre o processo de inspiração e expiração, tá? Que eu vou explicar, mas eu quero que vocês leiam essa página. Na outra página, então, do outro lado, a apostila vai apresentar, então, os órgãos que fazem parte desse sistema, né? Como o sistema digestório, ele tem os seus órgãos, o sistema respiratório também tem, tá? Então, aqui vocês vão ler também, e eu vou explicar para vocês todo esse processo, quais os órgãos envolvidos, num desenho, porque vocês sabem que a prof gosta de ilustrar para explicar, então eu acho que fica mais fácil, tá? Eu quero que vocês leiam essa página, tá bom? Leiam 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessário para vocês entenderem. Então aqui, pessoal, esse é o desenho, tá? Que eu fiz para ilustrar para vocês. É um desenho bem simples, tá? Mas eu acredito que vai funcionar para vocês compreenderem, tá? Então, primeiramente eu vou fazer a apresentação dos órgãos que fazem parte desse sistema, como que ocorre a troca gasosa, e aí eu vou exemplificar os gases com essas flechinhas. Esse vai ser o gás oxigênio, esse vai ser o gás carbônico em vermelho, tá? Eu vou mostrar como que ocorre esse processo, e também eu vou falar um pouquinho sobre o diafragma, que é esse órgão aqui. Porém, eu não tenho como mostrar o movimento dele aqui nesse desenho, por isso eu fiz um modelo didático para exemplificar melhor para vocês o processo, então, ali do movimento de inspiração e expiração, certo? Então, agora, vamos apresentar para vocês, então, os órgãos. Aqui nós temos a nossa cavidade nasal, tá? Aqui vai ser o nosso nariz, aqui nós temos a boca, aqui a faringe, aqui nós temos a laringe, logo depois, então, vai ter o encontro com a traqueia. Da traqueia, ela vai se dividir e nós vamos ter os brônquios, e aí a gente já entra no pulmão, tá? Que é esse órgão esponjoso aqui. E os brônquios, eles se dividem, então, em bronquíolos, que são porções menores, né? É como se fosse um galho de árvore, que ele vai ficando menorzinho e todo ramificado.
E no final dos bronquíolos, a gente tem bolsinhas. E essas bolsinhas são chamadas de alvéolo, que eu fiz o desenho aqui, tá? Eu vou explicar como que ocorre esse processo, por que que tem essas bolsinhas e tudo mais, tá bom? E aqui embaixo, então, a gente tem o diafragma. Então, pessoal, agora eu vou exemplificar a entrada e saída dos dois gases, para vocês terem uma noção, tá? Então, o gás, o oxigênio, ele vai entrar na nossa cavidade nasal pela inspiração, tá? Ele vai fazer todo esse caminho, ele vai passar pela nossa faringe, pela laringe, pela traqueia, ele vai entrar, então, nos brônquios, nos bronquíolos, e aí ele vai entrar lá nos alvéolos, e ali dos alvéolos ele vai para a corrente sanguínea. Da mesma forma, o gás carbônico, que tá aqui em vermelho, ele vai sair da corrente sanguínea, ele vai sair pelos alvéolos e ele vai fazer todo o caminho inverso. Ele vai passar pelos bronquíolos, depois pelos brônquios, depois pela traqueia, a laringe, a faringe, e aí ele vai ser liberado pela cavidade nasal ou pela boca e vai para a atmosfera, tá? O ar ele vai passar então da cavidade nasal para a faringe, que é esse órgão em comum que a gente tem com o sistema digestório. Ele vai também passar depois pela laringe, que é esse tubo onde a gente tem as pregas vocais, onde a gente tem a formação ali da nossa voz. Posteriormente, ele vai entrar então na traqueia, que é esse tubo aqui, ele é um tubo cartilaginoso, ele tem essa forma tipo de uns anéisinhos, tá? Aqui, pessoal, na traqueia que nós vamos ter o nosso segundo filtro, né? Então, o ar ele já foi filtrado aqui nas cavidades nasais. Agora ele vai passar por uma nova filtragem aqui na traqueia, e ele vai entrar mais puro ainda pelos brônquios. Então, ele vai se dividir entre os dois pulmões, tá? E ele vai entrar, então, no brônquio, depois ele vai passar para os bronquíolos, e aqui dentro dos bronquíolos nós temos os alvéolos, que são essas bolsinhas, tá? Essas bolsinhas, elas são cheias de capilares, que são tipo veias que são da espessura de cabelo, elas são bem fininhas, tá? Então, é nesses capilares que a gente vai ter essa troca gasosa. Então, o capilar vermelho é para ilustrar que sai o gás carbônico e o capilar azul é para ilustrar que entra o gás oxigênio, tá? Então, o oxigênio ele passou pelos alvéolos e ele vai entrar aqui no capilarzinho azul e ele vai ir para nossa corrente sanguínea. Lá nesse processo da corrente sanguínea, ele vai encontrar a glicose e aí vai ocorrer aquela reação química lá que a apostila apresentou e vai ocorrer, então, essa reação e ela vai liberar, então, após ocorrer a reação, aqui por esse capilarzinho vermelho, o gás carbônico, que vai ser passado de novo por todo esse canal, vai ser liberado o vapor de água e também vai ser gerado a energia, que é necessária para as funções vitais, né, que vão ir por todas essas nossas células. Só que a energia, ela vai ficar lá na corrente sanguínea e, né, as nossas hemácias vão levar toda essa energia para as células. Então, o gás carbônico, ele vai sair do capilar vermelho, ele vai voltar, então, dos alvéolos, vai vir para o bronquíolo, vai passar para o brônquio, vai passar pela traqueia, pela laringe, pela faringe e vai ser liberado aqui pela boca e pelas cavidades nasais, tá? Então, esse é o processo de troca, onde a gente inspira e faz o movimento de inspiração. E quando a gente expira, quando a gente libera o gás carbônico, a gente vai expirar. E aí a gente vai soltar o ar, né? E muitas vezes é pela boca ou pelo nariz também. E o nosso diafragma, que é essa musculatura aqui, ela vai fazer um movimento nesse processo, tá? Então, quando a gente inspirar, quando a gente estiver puxando o ar para ele fazer todo esse caminho, o nosso diafragma ele vai descer, os nossos pulmões eles vão inflar, eles vão ficar cheios. Nós temos aqui em volta
as costelas, né, que formam a nossa caixa torácica. Aqui também a gente tem alguma musculatura, tá? Que vai participar desse processo, mas por enquanto eu quero que você saiba, então, que o diafragma faz esse movimento. Quando a gente soltar o ar, o pulmão, ele vai voltar ao seu tamanho normal, ele vai ficar pequenininho, a caixa torácica vai baixar e o diafragma, ele vai subir, ele vai voltar de novo ao encontro dos pulmões, tá? E esse processo vai ficar mais claro lá no modelo anatômico que eu fiz e eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu só quero que vocês compreendam, então, que o que entra é o gás oxigênio e o que vai sair é o gás carbônico, ok? Eles vão fazer caminhos inversos, vai ser o mesmo caminho, só eles vão ter essa troca entre os capilares. Então, nós vamos inspirar, respirar o oxigênio, ele vai passar por todo esse caminho e vai chegar nos alvéolos. Dos alvéolos, ele vai para a corrente sanguínea, vai encontrar com a glicose e vai, então, ocorrer a formação, então, da energia que é necessária para as nossas células e também vai liberar, além da energia, o vapor de água e o gás carbônico. E o gás carbônico vai fazer todo aquele caminho inverso, ele vai vir aqui e vai ir para a atmosfera, tá, pessoal? Esse é o processo da respiração.